Olá, boa tarde. Estou entrando aqui para mais uma live. Já vou fixar nosso título, em especial ao Novembro Azul, Câncer de próstata. Estou escrevendo aqui então, câncer de próstata e saúde masculina. Fixei. Maurília Chaves, muito obrigada aqui pela presença. Hoje, live às 18 horas, daqui 4 minutinhos o Dr. André Berger deve entrar. Não é um horário muito bom, né? Meio cedo, esse horário na segunda-feira, muita gente trabalhando, mas era o horário que o Dr. André Berger podia, porque hoje mesmo ele tá pegando um voo às 20 horas. Anne, tudo bom, querida? Bom te ver por aqui. E espero que vocês participem com perguntas e fiquem até o final da live. Hoje, então, voltada para o público masculino. Eu sou ginecologista, trato mulheres e às vezes eu trato também os homens quando eles vêm procurar tratamento de infertilidade. Acabo tratando aí o casal, né? Atendendo o casal, fazendo o diagnóstico e quando tem alguma coisa mais específica de urologia, encaminho para o urologista. Mas hoje é o Dr. André Berger, tem um currículo excepcional, tá entrando aqui, daqui a pouco vai estar aqui comigo. Oi, André! Oi, Fernanda, tudo Tudo bom? Boa bom? tarde. Seja bem-vindo, boa tarde. Tá Obrigadão. direto do bloco cirúrgico? Direto. Acabei a segunda cirurgia há pouco. Ah, então tá, muito obrigada. Eu sei aí que tu tá com um tempo limitado entre uma cirurgia, um voo, uma correria, tua vida. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. É É? um prazer, uma honra estar contigo hoje, né? E acho que a nossa conversa vai ser ótima. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Ah, que bom, que bom. Então, o André aqui tem um excelente currículo, né, André? Ele é urologista, especialista em cirurgia robótica, professor de urologia da University of Southern California, chefe do núcleo de medicina robótica do Hospital Moinhos de Vento. O cara trabalha em Los Angeles, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, né, André? Não sei como é que tu dá conta. Te admiro muito. Ah, Fernanda, eu te admiro muito também, né? Pelo trabalho fantástico que você faz e, além disso, você é uma pessoa muito, muito legal. Então, Ah, a gente faz essas coisas, né, que quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente não está preparado para fazer isso, né? E daí o grau de esforço e comprometimento vai aumentando, né? E isso é uma coisa que a gente vai sendo treinado progressivamente, né? é verdade. Então, se me perguntassem quando eu entrei na faculdade, ou quando eu estava na minha residência, se eu esperaria ter esse tipo de vida que eu tenho hoje, né, eu diria que provavelmente não, que não era o que eu tinha planejado, mas as coisas foram acontecendo, né? A gente mantém a cabeça aberta para as oportunidades, como a gente falou em outras oportunidades também. Uhum. Enfim, eu sou daquele tipo de pessoa que a gente vai abraçando as coisas e dá um jeito de fazer as coisas acontecerem. Que E tem legal. funcionado até agora bem, né? Então, vamos ver como é que a gente consegue manejar as coisas como estão agora e daqui para frente também. Então tá, tô vendo que tem vários colegas aqui, doutor Afonso, meu colega tá sempre presente nas minhas lives, queridos, me dando aqui um apoio e um feedback no final, doutor Alberto Salti, ginecologista, José Perrone Soares, também ginecologista, várias pessoas aqui entrando, apesar do horário que é meio difícil, segunda-feira, 18 horas, as pessoas ainda estão trabalhando,
mas depois a live fica gravada também. André, e me conta um pouquinho da tua história, que é uma história muito interessante, né? Hoje tu é médico nos Estados Unidos, isso é um sonho de muitos estudantes de medicina, de muitos médicos brasileiros. Como é que foi essa tua trajetória? Como é que tu conseguiu esse American Dream? Então, várias vezes não é um dream, né? Em alguns momentos é, mas em outros não, né? Mas como é que aconteceu? Eu fiz, não sou de Porto Alegre, né? Fiz faculdade, residência na Federal aí. Fiz a residência de cirurgia geral e urologia no Hospital de Clínicas. E quando eu acabei minha residência de urologia em 2007, eu queria aprender mais sobre cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica. Né? Então a gente tinha alguma noção aí, mas enfim, não estava realmente no nível que eu achava que a gente teria que estar. Então surgiram algumas oportunidades de fazer algum tipo de treinamento fora, e eu queria basicamente aprender mais sobre isso, né, num lugar bom, que me desse uma base boa, tanto prática como científica, e que isso. Opa, eu tapei a câmera ali. Pois Então, é, e que tava isso. tapando, eu ia te avisar mesmo, mas agora tá ótimo. E que isso, enfim, né, ajudasse no meu retorno, né, para que eu pudesse oferecer coisas melhores para os meus pacientes e também ajudar na minha formação acadêmica. Então apareceram algumas opções e eu tive a oportunidade de escolher até. E, então eu optei por fazer um Research Fellowship na Cleveland Clinic com o Dr. Inder Birgil, que ele é indiano, já está radicado há anos nos Estados Unidos, era o maior nome da cirurgia laparoscópica urológica e é um dos maiores nomes da cirurgia robótica urológica hoje, né, em urologia. Então, eu acabei indo para lá, o plano era ficar um ano. Cheguei na Cleveland Clinic ali em 2008 e daí comecei a trabalhar e me envolver com os projetos de pesquisa. É um grupo que sempre publicou muito, sempre inovou muito. Então, né, eu já cheguei no meio de um turbilhão de trabalhos e a gente, enfim, teve um desempenho bom e publicou bastante. E ao final do primeiro ano, teve uma conversa para me oferecer um Clinical Fellowship. Né? Então, além do treinamento de research, fazer o treinamento clínico. Só que eu teria que fazer as provas, né, para validar meu diploma, USMLE, né, que são as provas que os americanos fazem também. Se você quiser fazer Uhum, qualquer treinamento clínico nos Estados Unidos, você precisa ter, né, os famosos steps. uhum, E são nesse meio três. tempo, isso. E nesse meio tempo, o Dr. Gil ele acabou aceitando o cargo de chefe na USC, na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, e tinha Sim. que fazer a transição para lá. Né? Eu até lembro, como se fosse hoje, né, que eu estava no final do meu primeiro ano lá na Cleveland Clinic e o Dr. Gil chamou para uma conversa, falou, olha, gente, eu aceitei o emprego para mudar daqui, né, mas gostaria que você fosse. E daí junto estavam o pessoal que era staff já e que era do grupo dele, tinham sido os fellows dele. E daí eu lembro que eu falei para ele, olha, Durgil, puta, é uma honra, né? Se tu estiver indo para o Alasca, eu vou junto. Ele falou, não, eu tô indo para Los Angeles. Ah, muito melhor, né? Então, acabou acontecendo isso e daí, em maio de 2009, a gente mudou para Los Angeles, para a USC, né? A Cleveland Clinic é um hospital excelente, espetacular, totalmente voltado, né, para facilitar o trabalho dos médicos. Então, tudo que você precisa lá, né, tanto para cuidar dos pacientes como para pesquisa, né, eles têm grants internos. Se eu quero editar um vídeo de uma cirurgia, eles têm um departamento que vai me ajudar a editar esse vídeo, fazer efeitos em 3 dimensões e, enfim, Ah, que né, tornar a coisa maravilha. muito apresentável. Se eu quero imprimir Sim, um tu tem uma pôster para equipe que apresentar te no... ajuda. Exato, Uhum. né? Tem todo esse sistema lá para ajudar os médicos. Então a gente acabou indo para Los Angeles, né? Daí você pensa, nossa, eu estava em Cleveland, né? Apesar de ser um hospital grande, mas a gente indo para Meca do cinema, Califórnia, né? Então se a gente tem essas facilidades em Cleveland, claro que Clima na mais Califórnia ameno. isso vai ser muito melhor, né? Porque, enfim,
A gente chega, né, a USC era um serviço que tinha muita reputação. Né, o chefe anterior da USC se chama Donald Skinner. É um cara gigante da urologia, fazia muita cirurgia aberta para cânceres de bexiga, câncer de testículo, cara com fama mundial. Mas era de uma outra época, né? Eles não faziam muita cirurgia minimamente invasiva, não faziam laparoscopia muito, né? E não faziam cirurgia robótica quase nada. E daí foi um choque, assim, porque o Don Skinner, né, ele trabalhava bastante, publicava bastante, mas ele não tinha computador na sala dele, na época, Uhum. 2009. Né? Na Uhum. sexta-feira, meio-dia, ele tinha o hábito de desligar o telefone, só voltava na segunda, ia jogar golfe, né? É um outro estilo de vida, outra época, né? E funcionava bem, né? Mas o fato é que lá na USC, né, a gente não tinha aquelas facilidades que tinha na Cleveland Clinic, né? A gente não tinha, né, aquele referencial pronto de pacientes também, né? E não se tinha essa tradição de cirurgia minimamente invasiva. E o que estava acontecendo é que os outros departamentos de Los Angeles investiram muito em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica. Então, os volumes de pacientes na USC estavam mais baixos, né, se comparado com a UCLA, Cedars-Sinai, City of Hope. Né, todos são hospitais de fama mundial e que estavam a um range de 40 milhas da gente. Né, então, brigando pelo mesmo Uhum. mercado, fora as clínicas privadas. Então foi uma oportunidade muito boa, né? Tá na USC com um time, né, de pessoas que são excelentes mentores, né, que tiveram que se adaptar a uma situação nova, né? Porque na Cleveland Clinic estava tudo pronto, né? Claro que eles ajudaram a construir também, mas estava tudo pronto, né? Não tinha concorrência, né? Tava tudo na mão. E na USC as coisas eram mais artesanais. Então Uhum. né, isso acabou acontecendo. Com trabalho duro, né, ao longo dos anos, se mudou a Mas foi bom, mentalidade. então, foi bom que tu viu a cirurgia robótica crescer nesse hospital, e com isso é uma Exato, oportunidade de tu também crescer junto, né? Se ex daqui a pouco vai para um hospital que exato, já está o serviço todo pronto, de repente tu não tem essa oportunidade de crescimento, né? exatamente. Nesse período aí, tu já estava há 2 anos nos Estados Unidos e tu já tinha feito os steps todos, já tinha conquistado o título de Não, não. especialista? Então, eu estava lá mais ou menos um ano, né? Então, eu estava estudando para minhas provas, né? Ah, sim. Essas três provas, né? Você não consegue fazê-las imediatamente. Tem que ter um período, né? Eu completei as provas em um ano e daí comecei o Clinical Fellowship. E eu Uhum. comecei o Clinical Fellowship daí em 2010, né? Então, de 2010 a 2012 foi isso. E foi exatamente o que você colocou, né? A gente teve uma oportunidade muito grande, né? De implementar a cirurgia robótica, começou a decolar lá, né? De fazer o departamento crescer como um todo, né? Mudar enfim, o foco do departamento e também começar a inovar, né? Fazer coisas que ninguém fazia, né? Nessa área de cirurgia minimamente invasiva. E para você ter uma ideia, né, o nosso departamento não era nem ranqueado no US News and World Report. E hoje, né, a gente está entre os top 10. Né? Já teve. Foi o quarto dos Estados Unidos, a gente está no número 9, está variando um pouco, mas foi o departamento que mais cresceu em reputação num período tão curto de tempo. Né? Então, realmente uma oportunidade fantástica de estar lá e trabalhar com pessoas que, além de serem médicos fantásticos, eles também são mentores muito bons e amigos, né? Então, Uhum. foi uma experiência excelente do ponto de vista profissional, sem dúvida nenhuma. Que legal, parabéns. Eu vou aproveitar e pedir para as pessoas que estão presentes na live enviar esse aviãozinho que tem ali embaixo para outras pessoas, para crescer aqui nosso número de participantes, nossa interação e fazer com que teus amigos, teus familiares também possam aproveitar aqui das super dicas do Dr. André Berger, que sem dúvida são muito importantes, né, para a saúde aí do homem e a prevenção do câncer de próstata. Eu acho que esse é um grande presente aqui para os nossos pacientes. André, e se vocês tiverem alguma pergunta aí da formação do André também. André, mas sabe que é bem interessante isso, né? Porque eu também fui fazer um Research Fellow, Uhum. meu objetivo também era ficar um ano, aí eu fui convidada para
estender o meu fellow, continuava como research fellow, mas já tinha sido contratada pelo hospital. Uhum. E aí, poderia ter ficado mais tempo, mas claro que dá uma balançada, a gente pensa, quem sabe eu fico, quem sabe eu faço os steps todos, aí teria que fazer toda a residência de novo, no meu caso, porque Uhum. também, até o André, eu conversava muito com ele, enquanto estava lá por telefone, e lá em Nova York, onde eu estava, essa era a situação. E aí eu Uhum. já tinha a clínica aqui e resolvi voltar. Mas eu te entendo perfeitamente como é que acontece isso. A gente vai com a intenção de um ano, mas vai vendo oportunidades boas, né? E vai querendo ficar. E que legal que tu fizeste essa escolha, né? E com certeza enriqueceu aí muito o teu conhecimento, a tua trajetória na área da urologia. André, que mais tu queres nos falar aí da tua trajetória? E se alguém quiser perguntar também, por favor, me ajudem aqui. Tu acha que tem mais alguma coisa importante para os médicos, para alunos da faculdade de medicina? Ó, tem Eu colegas teus entrando aqui, urologista, tô vendo Sander Sander, eu vi Tessaro. que o doutor Alexandre Fornari também tá, Cristiane Fornari, o Tá. Afonso você já falou, né? É, E então assim, né? Como eu te falei, né? Para urologia é um pouquinho diferente, né? Claro que se você vai com a intenção de mudar para os Estados Unidos, né? Mais seguro você fazer residência. Acabou a residência exatamente igual aos americanos, né? No caso da urologia, como eu não tinha aquele plano de ficar, né? Para mim, eu queria fazer meu treinamento clínico logo e acabar voltando para o Brasil. Então, eu acabei optando por fazer um fellowship, que é um treinamento pós-residência. Né? Eu fiz um fellowship específico em cirurgia minimamente invasiva urológica, que hoje em dia é um fellowship para tratar câncer urológico, né? Câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga. Né? uhum, Então, foi isso, né? Mas o caminho, né, para quem é estudante, né, se quer realmente sair do Brasil depois que acaba a faculdade, né, e ficar nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, o melhor é acabar a faculdade já tendo os steps prontos, né? Se é uma especialidade muito concorrida, é melhor que a pessoa vá para os Estados Unidos, faça alguns estágios para se tornar conhecida nos serviços lá e ter boas tem as cartas de cartas de referência. recomendação, né? Exato, Bem exato. Né? importante Que tenha também. publicações também, né? Sim. Que é É, importante. E depois por, aplique para residência. Né? isso, porque tem estudantes que eles já fazem a faculdade aqui no Brasil, que é muito mais barata também, né? Uhum, Vale a pena, ou pode ser até pública. Nos Estados Unidos a faculdade é muito cara. E já faz a faculdade visando fazer uma residência nos Estados Unidos, né? Então já vai se preparando durante toda a faculdade, fica mais fácil também. Ó, a doutora Elizabeth Lucas, que é uma geneticista de Porto Alegre, com quem eu fiz uhum, a minha última live, que é top aí, e estuda muito também a influência dos genes nos câncer. E pergunta aqui, ó, o risco de impotência e de perda urinária é igual com robótica comparada com a cirurgia tradicional para o tratamento do câncer de próstata? Então, essa é uma pergunta excelente, né? Obrigado pela pergunta. Né? Primeiro, né, obrigado pelo trabalho também, né? A gente sabe que hoje em dia a avaliação genética, né, e também, né, para tanto começar rastreamento mais precoce, né, ou para definir pessoas, né, que precisam receber certo tipo de tratamento versus outro, né? Cada vez mais, né, a gente incorpora isso no nosso dia a dia. Então, eu acho que o trabalho hoje, né, em oncologia, dos médicos clínicos, dos cirurgiões, dos radioterapeutas, tem que ter muito, muito integrado com a genética, né? Então, acho que isso deve acontecer no dia a dia, e a gente acaba fazendo isso, no dia a dia também. Com É o futuro relação, da medicina, né, André? certamente, Ah, certamente, né? Com relação à pergunta específica, né? A cirurgia robótica traz resultados melhores funcionais, né? Se comparado com a cirurgia aberta. Então, a primeira coisa é esclarecer, né? Como é que funciona a cirurgia robótica? Né? Na cirurgia robótica, a gente tem um cirurgião, né, em que ele fica na mesma sala do paciente, hoje em dia,
né, mas não fica de pé ao lado do paciente. Ele fica sentado, né, onde ele tem um console, que é uma tela, né, te dá uma visão em 3 dimensões. Você tem os controles, né, que são os joysticks e os pedais. Com esses instrumentos e com essa visão, você controla instrumentos que estão dentro do abdômen do paciente, né? Então, uma vantagem grande, né, é que a gente tem uma visão muito superior, a gente tem uma visão em 3 dimensões, em alta definição. A gente tem instrumentos flexíveis que têm uma flexibilidade que é maior do que o nosso próprio punho, né? Então, para a próstata, isso é o cenário perfeito, porque a gente enxerga muito bem, exato, a gente enxerga muito bem numa área que é profunda, né? A próstata está no fundo da pelve, e que normalmente a gente tem uma grande dificuldade para enxergar se a gente está fazendo isso aberto, né? Porque tem que ficar com a cabeça de lado e olhando, às vezes com uma lupa, alguém tem que ficar com uma luz na cabeça para enxergar bem. E com o robô você não precisa de nada disso, você está numa posição confortável, você tem uma câmera que vai te dar uma visão em alta definição em 3 dimensões e você tem instrumentos delicados e pequenos. O robô que a gente tem hoje em dia, ele não é automatizado, ou seja, não faz nada sozinho, né? Então, o simples fato, né, de um cirurgião fazer cirurgia robótica não significa que os desfechos vão ser melhores. Porém, né, se você comparar os dados de cirurgiões que têm experiência fazendo cirurgia robótica, top fazendo cirurgia robótica e top fazendo cirurgia aberta, hoje em dia a gente já tem uma vantagem para a cirurgia robótica, né? Por quê? O cirurgião que é experiente fazendo isso, ele consegue utilizar todo o potencial da tecnologia, né? É importante você conhecer a cirurgia, conhecer a anatomia, indicar bem, e daí, né, se você tiver a tecnologia à disposição e tiver experiência, né, você vai utilizar todo o potencial dessa tecnologia. Para quê? Né? Para que você chegue a um equilíbrio, né? A cirurgia de câncer de próstata é que nem a vida, né? A gente precisa de equilíbrio para ter sucesso. Então, você tem que controlar o câncer, mas a próstata está muito próxima dos nervos que são responsáveis pelas ereções e da uretra, né, do músculo que é responsável pela continência urinária. Então, quanto mais desse tecido nervoso e mais da uretra você preservar de maneira delicada, né, maior a chance de você preservar a potência sexual e você preservar o controle urinário. Então, sim, né, os números, hoje em dia, a tendência dos números é que para esses resultados funcionais, né, se você tem experiência utilizando o método, que a cirurgia robótica é superior, né? Os nossos números são excelentes fazendo isso, né? E hoje em dia eu não vejo nenhum caso, por exemplo, que o paciente tenha câncer de próstata, indicação cirúrgica, a gente não vai oferecer cirurgia robótica, né? Os casos mais difíceis até são os que talvez se beneficiem mais de cirurgia robótica. E uma outra vantagem que eu acho da cirurgia robótica, porque lá no meu fellow eu também acompanhei, o meu professor fazia transplante de tecido ovariano por robô, é que ele pode treinar antes também, né? Antes da cirurgia, vai lá, que é tipo um videogame, e treina a cirurgia. Eu não cheguei a ver o que que aparece lá na hora do treinamento, mas eu acredito que essa seja uma outra vantagem também. Sim, sem dúvida. Só dar um oi para a doutora Bárbara, a doutora André, que estão acenando para a gente aqui também. Obrigado pela participação. Meus Então, colegas. isso. Então, o André, inclusive, vai estar em Porto Alegre agora essa semana. A gente tem o nosso curso de extensão em cirurgia robótica, que acontece ali no Moinhos, uma vez por mês, sexta e sábado. Não sei que dia que o André chega, mas certamente vai estar aqui com a gente. Então, Fernanda, você colocou um ponto que é muito importante, né? A cirurgia robótica, antes de você começar a fazer a cirurgia, você é obrigado a fazer simulação, né? A simulação que está evoluindo também hoje em dia, né? A gente tinha modelos básicos para você ficar mais familiarizado com a máquina, mas hoje a gente já tem modelos procedimento específico. Então, tem empresas de simulação que têm um modelo de prostatectomia radical. Então, o cirurgião vai lá e treina a prostatectomia radical antes, uma colecistectomia, uma oforectomia. O que a gente não tem ainda, mas está sendo desenvolvido, são modelos paciente específico. Ou seja, você coloca todas as informações do paciente no seu computador, no simulador, e o computador cria um modelo específico para aquele paciente que você vai treinar, né? Aí vai operar nos próximos dias. E daí você vai treinar naquele modelo, né, para tentar replicar exatamente o que você vai fazer na cirurgia, tentar né, melhorar a sua eficiência, tornar a cirurgia mais segura e melhorar os desfechos dos pacientes. Então, a simulação em cirurgia robótica é muito mais
confiável do que a simulação em cirurgia laparoscópica, por exemplo. Né? Na cirurgia robótica você não tem muito tato, né? Então o tato ele é substituído por uma visão muito melhor, né? Então a simulação em cirurgia robótica hoje ela é muito mais eficiente do que na cirurgia laparoscópica tradicional. Uhum. Tá. Desculpa, na verdade é que eu fiquei prestando atenção nos comentários e perdi um pouco. Mas aí a doutora Elizabeth Eu perguntou concordei aqui, usa, contigo. Eu concordei contigo. hã? Eu concordei Usa com o que tu tinha imagens do falado. paciente. Oi? Não Usa concordei com o que tu imagens tinha do falado. paciente para treinar? Não, Eu então, perdi ali de onde vem as imagens. esse modelo de simulação paciente específico ainda não está pronto, está em desenvolvimento, né? Então, o modelo do Ah, tá. computador paciente específico não está. A gente consegue fazer impressões em 3 dimensões de tumores de rim, por exemplo, né? Pega a tomografia do paciente, faz um modelo de impressora 3D, e daí você tem um modelo físico, e daí você pode treinar no robô, né? Mas o modelo no simulador em si, de computador, a gente não está nesse estágio ainda, mas em breve vai estar, né? De colocar o modelo no Ah, computador em si, paciente específico. uhum. E no futuro também, como tu disseste, ainda é quem está operando ali é o médico, mas no futuro também talvez seja automatizado ou o cirurgião operando à distância. Como é que tá isso? Isso vem só depois com 5G, né? Com a internet mais rápida ainda, né? Então, para você ter uma ideia, né, a cirurgia à distância robótica já foi feita, né? E foi feita há muito tempo atrás, né? Com um sistema que é muito inferior ao que a gente tem hoje em dia. Uh, em, em Nova York, né, na torre da AT&T, um cirurgião, acho que o nome dele é Michel Gagné, um cirurgião francês, ele fez uma colestectomia num paciente que estava em Paris, isso há mais de 10 anos. Né? Então, ele, óbvio, Uhum, tinha uma equipe em Paris e tudo mais, mas teve uma colestectomia transatlântica. Né? Só que o custo uhum. disso é extremamente elevado. Né? O delay também pode acontecer, né? Você precisa de linha dedicada para isso, e é inviável, né, para você fazer esse tipo de tratamento hoje em dia. Né? Mas com a melhora da internet, redes 5G mais disseminadas, né, certamente a cirurgia à distância vai ser uma realidade no futuro não tão distante assim. Né? Já foram feitos testes na China, por exemplo, de cirurgia animal, isso ano passado, né, utilizando a rede 5G deles, e os testes aparentemente funcionaram. Né? Isso foi veiculado na imprensa no início de 2019. Né? Claro que esse ano da pandemia atrapalhou um pouco as coisas, mas cirurgia à distância vai ser uma realidade. Mentoria à distância já é uma realidade, né? Hoje em dia a gente consegue com segurança, né, instruir Orientar o médicos que cirurgião. estão começando a fazer cirurgias, né? Você consegue ter o mesmo feed, né? A gente tem um programa em que a gente consegue desenhar na tela do médico que está operando, né? O que você não consegue ainda é pegar o controle da cirurgia, né? Para mostrar algumas coisas. Então, a telementoria certamente vai ficar mais frequentemente à distância, como uma preparação para a cirurgia à distância, né? E cirurgia automatizada vai vir depois, né? Demora mais tempo para se conseguir fazer cirurgia automatizada, mas a gente já tem Uhum, sistemas robóticos que são automatizados. uhum. A cirurgia, né, de miopia, o LASIK, é uma cirurgia automatizada. Né? O cirurgião não faz nada, ele faz o planejamento, aperta no botão, o laser vai lá E, e modela a córnea. uhum, Né? A gente tem uhum, um equipamento para tratar o aumento benigno da próstata, que é um equipamento de aquablação. É uma companhia da uhum, Califórnia que desenvolveu esse sistema robótico também, que é só para tratar o aumento benigno da próstata, em que a gente faz o paciente está anestesiado, se faz um ultrassom transretal, a gente marca na tela do computador qual a parte da próstata que tem que ser tratada, né, ou ressecada, e daí na uretra do paciente tem um aparelhinho que na ponta da uretra tem uma cânula onde sai um jato de água muito forte, né? E esse uhum, jato de água acaba destruindo aquele segmento da próstata que a gente planejou. Né? Então, independente se a uhum, próstata tem 30 gramas
ou 300 gramas, o tempo de ressecção da próstata é exatamente o mesmo, né? Então, demora menos de 10 minutos para fazer uma ressecção de uma próstata. Então, o que é uma evolução muito grande, né? Eu acredito que seja tendência, claro que tem que ser melhorado ainda em alguns aspectos, mas acredito que a Daqui uns cirurgia 10, 20 automatizada, anos. acho que não, Vai entrando aos poucos, né? aos poucos. Mas sim, Acho que tá. a cirurgia automatizada vai ser uma tendência, sim, cada vez mais. Tá. E olha só, voltando aqui ao teu treinamento, tem um residente de urologia que é o João Paulo Freitas. Dá um hello aí se tu continua na live, João. Boa noite. É viável realizar os steps ao término da residência de urologia ou antes? Tenho 28 anos ainda, há tempo para correr atrás? Claro, sempre há tempo. Então, excelente pergunta, né? Tem Sempre, pessoas que vão fazer esses steps já com quase 40 anos, né? Frequentando exato, os cursos lá de preparação nos Estados Unidos. exato. Não, eu fiz os steps depois, então deixa eu Sim. pensar. Eu comecei a fazer os steps quando eu tinha 28 anos. Ah, olha Então, só. é, E então poderia ter certamente. feito mais tarde também, né? Sim, com certeza, com Uhum. certeza. Sempre há tempo Ah, para ele a tá gente aqui fazer o que ainda, a tá gente gosta de fazer. assistindo. É. Tu és da onde, João Paulo? Onde tu faz a tua residência? Bom, enquanto ele não responde, vou te perguntando umas coisinhas básicas aqui que eu preparei. Sei que o público aqui tá 50%, 50%, tem médicos e tem leigos, tem vários leigos também. Então, vou te perguntar assim, ó, quando é que tu acha que o homem deve iniciar acompanhamento urológico? Porque isso é bem diferente, né, das mulheres que começam aí no ginecologista às vezes na infância, se tem algum problema, ou antes de menstruar, ou se não na primeira menstruação. E aí a ginecologista acaba sendo, ou o ginecologista acaba sendo o clínico dessa mulher. A gente acaba fazendo todo um check-up de saúde Uhum, anualmente e dá orientações aí sobre menstruação, sobre primeira relação. uhum. Como é que tu vê isso, André? Então, só o João Paulo está falando aqui, ele é do Rio, do Hospital de Bom Sucesso. Eu tô no Rio agora. Ah, tu tá Então, no Rio, eu achei que tu é, estivesse em Porto Alegre indo pro Rio, mas é não, o não, ao contrário. contrário. É. Tá, Então, João, acho que legal. dá tempo, João, sim. Se quiser, me fala comigo offline, né, a gente conversa melhor sobre isso. Então, Fernando, assim, puxa, essa colocação que você fez foi excelente, né? Tradicionalmente mesmo, né, os homens têm ido no urologista mais por essa questão da próstata mesmo, né? Então, acabam indo no urologista depois dos 40 anos, tá? Mas até tem um colega nosso aí do Sul, que chama Daniel Zilberstein, muito legal, né? Sim, Trabalha que mora em São com... Paulo, trabalha em Exato, São exato. Paulo. O Daniel, ele realmente pegou essa bandeira que o urologista tem que ser o médico do homem desde cedo, né? E fez um trabalho de convencimento na Sociedade Brasileira de Urologia e eles têm uma campanha hoje, né, para estimular os adolescentes a irem no urologista, né? Para que o urologista também faça, né, o papel que o ginecologista faz para a mulher. Né? Então, os adolescentes irem, até porque pode ter outros problemas na adolescência, né? Problemas de desenvolvimento, pode ter problema relacionado à infertilidade também, varicocele, né? Que pode ser diagnosticada e corrigida, né? Tem a questão do tumor de testículo, né? Que acontece em geral em jovens, né? Entre 18 e 35 anos é a faixa etária mais frequente. Então, essa visão, né? Que o homem só deve ao urologista depois dos 40 anos, isso está mudando, né? E é Uhum. muito saudável, né? É importante que a gente faça esses ajustes finos, né, para melhorar a qualidade de vida, entender o que está acontecendo e até para rastrear outros problemas que não são da especialidade, né? Então, mais e mais a gente tem essa oportunidade de corrigir coisas antes que elas precisem, né, de tratamento mais agressivo ou que Sim, elas, enfim, né, fazer uma necessitem medicina de correções mais preventiva. drásticas. Exato, Fazer exatamente. uma medicina preventiva que é muito importante. E para o câncer de próstata, então, primeiro, quais são os fatores de risco do câncer de próstata? Então, excelente pergunta. O câncer de próstata, ele está relacionado muito com a genética, né? Muito, muito, muito com a genética.
A gente sabe, né, que os pacientes que têm familiares de primeiro grau com câncer de próstata, né, irmão, pai, avô, e principalmente que tiveram familiares que tiveram câncer de próstata jovens, tem uma chance muito maior da população em geral, mais de 10 vezes maior que a população em geral, de desenvolver câncer de O que é próstata. jovem? É abaixo de 40 ou abaixo de 50? Abaixo de 60 anos, né? 60, tá. Quando é 40 anos, daí em geral aparece muito cedo assim, o câncer de próstata tende a ser mais agressivo até. Então Uhum. é importante, né, que essas pessoas comecem a fazer o rastreamento cedo, né? E é importante também que elas tenham orientação de fazer uma avaliação genética antes, né? Porque Cedo quando, assim, André? então, se você tem múltiplos familiares com câncer de próstata, né, é bom, né, que o rastreamento... Primeiro que você faça a avaliação genética antes, né? A gente sabe que o gene que é responsável pelo câncer de mama, né, a mutação do BRCA2, do BRCA, BRCA1. esse É só o gene 2? do BRCA, tá? Tá, um e o Então, que é a 2. mutação do Uhum. BRCA, que afeta as mulheres e pode aumentar a chance de ter câncer de mama e ovário, né? Também pode estar mutado no homem No e aumenta a homem. chance de ter câncer de Uhum. próstata. Então, Uhum. além de história familiar de câncer de próstata, você tem na família pessoas que tiveram câncer de mama, câncer de pâncreas, né, câncer de intestino. É importante, né, que esse rastreamento comece a partir dos 40 anos de idade, pelo menos, né? E se você fizer a avaliação genética, né, e a genética for favorável, daí talvez você possa relaxar um pouquinho esse rastreamento também, né? E se não Uhum. for, daí deve ser mais estrito no rastreamento. Então, a genética é um fator importante, né? Então, eu vou Alguns só grupos, aproveitar para perguntar, não sei se a doutora Elizabeth está aí ainda, mas como é que está a claro. autorização dos convênios para esse exame do BRCA? Porque para a mama, se tiver mesmo indicação, os convênios estão pagando. Não sei como é que está para câncer de próstata. Se a doutora Elizabeth estiver por aí, nos ajude. Sabe alguma coisa, André, disso ou não? Aqui no Brasil não sei. Não Não sabe, sei como é né? que tá, Tá. a questão de autorização financeira. Uhum. Nos Estados Unidos se tem indicação, né? Como a gente falou, história familiar, ou se o paciente mesmo, ele mesmo tem um câncer de próstata mais agressivo, os convênios pagam, né? E esse exame é muito tranquilo de se fazer, né? Você consegue fazer com a saliva só, né? Então nem Sim. precisa coletar sangue. Os Então é Estados uma Unidos já coisa, tem os kits ali, né, nas sim, salivas. Eu me sim, lembro que lá no consultório que eu frequentava já era bem comum, assim. bem Isso em comum, 2013, 2014 já tinha os kits. Eu acho que bem aqui no comum e Brasil os convênios tá cobrem. cada vez mais comum também. E geralmente isso quem faz é o geneticista aqui no Brasil para a mama. A gente Uhum. encaminha para o geneticista que vai fazer toda a história. E aí, se a história for mesmo bem importante, consegue autorizar pelo convênio mesmo. Não, e Bom, além então, disso, Fernanda, no geneticista é importante porque ele pode identificar outros fatores de risco para outros cânceres, né? E fazer sim, uma avaliação claro. mais ampla É, do, sim, né, genética. exatamente. Que eu acho fantástico isso. Eu acho muito legal essa parte Sem dúvida. genética aí, que é o futuro, que tem muito aprendizado aí pela frente, muito a ajudar na saúde, na prevenção de todos nós. Bom, entrou uma perguntinha aqui do Dr. Alberto. André, tratamento da hiperplasia prostática benigna com laser e o outro com água. Poderia comentar e comparar? Ô, Alberto, tudo bem? Obrigado pelo prestígio de sempre. Então, assim, o tratamento da hiperplasia de próstata, que aliás é extremamente mais frequente do que o câncer de próstata, né? E a partir dos 40 anos a próstata cresce em todos os homens, né? E em alguns homens mais precocemente ou mais tardiamente vai causar certos sintomas, né? Então, o aumento benigno da próstata, que o Alberto está falando, hiperplasia de próstata pode causar jato urinário fraco, hesitação, aumento da frequência urinária. Às vezes a gente, né, tem que acordar múltiplas vezes à noite para urinar. Todos esses são sintomas de aumento benigno da próstata. Tá? E isso, né, se não for corrigido, pode impactar de maneira significativa em vários aspectos. Né? Primeiro, aquela questão
né, de urinar mesmo, porque é desconfortável, né? Ao invés de ser uma coisa natural, né, vira uma obrigação os homens saberem onde é que tem banheiro, né? Ou como é que vão planejar uma viagem, ou né, quanto de líquido vão tomar, né? Então acaba atrapalhando a rotina e a qualidade de vida, né? Mas se não for tratado, isso aumenta a chance de a gente ter infecção urinária, de ter sangramento, de ter formação de pedras na bexiga, de ter até insuficiência renal, né? Porque a bexiga não esvazia, aumenta a pressão para os rins, e isso pode, a longo prazo, gerar perda de função renal. Como é que se trata a hiperplasia de próstata normalmente? A hiperplasia de próstata é tratada com medicamento. O tratamento inicial é um medicamento para relaxar a próstata, né? Porém é um medicamento de uso crônico, né, que pode gerar efeitos colaterais, né? Se está associado a antipertensivos, pode dar hipotensão, pode dar ejaculação retrógrada, que é uma coisa que incomoda bastante os homens. E em alguns casos pode não funcionar, né? Para próstatas muito grandes ou que não respondem ao tratamento clínico, tem tratamento cirúrgico, né? E como o Alberto colocou ali, esse tratamento cirúrgico ele pode ser feito de várias maneiras e isso depende muito das condições do paciente e do tamanho da próstata. Para próstatas que são menores, se faz a tradicional raspagem da próstata. Próstatas menores, o que são? Até 60 gramas, 70 gramas, ou seja, 3 vezes o tamanho da próstata normal. A gente consegue fazer uma boa raspagem, né, para desobstruir. Não tira a próstata inteira, só raspa a parte da próstata pela uretra, sem cortes, que está causando esses sintomas. Tem formas de energia diferentes que a gente pode fazer por via endoscópica, por via transuretral, né? Uma das energias é utilizar o cautério monopolar ou bipolar, ou o laser, né, como o Alberto falou. A aquablação é uma outra forma de fazer essa destruição de tecido prostático. A gente não tem estudos comparativos ainda entre a aquablação e o laser da próstata. A gente não tem esses estudos comparativos, né? A gente tem estudos comparativos com a ressecção normal, né? Mas certamente esses estudos vão ser publicados em breve, né, com o laser. Né? Quando você usa o laser, você pode fazer outros tratamentos também. Ou você faz a raspagem, né, com laser, destruição de tecido, ou você faz uma enucleação da próstata, né, que você não destrói a próstata in situ, né, você descola ela da cápsula e depois quebra ela em pedacinhos e tira pela uretra. O que a gente faz isso por robô também, só que daí por via transabdominal, né, com quartinhos pequenos, abre a bexiga e descola a próstata dali. Então, assim, o que eu acho bom a respeito da aquablação? Né? Todos esses outros procedimentos que eu falei para vocês depende muito da experiência do cirurgião, número de casos, e é menos reprodutível, né? Uma coisa mais visual e de experiência. A aquablação não, né? A aquablação é totalmente automatizado, né? Você vê no computador o que você precisa para o paciente urinar melhor, aperta um botão e aquilo acontece de maneira automática. Qual que é o desafio da aquablação hoje? O desafio da aquablação hoje é a questão da hemostasia, que ela pode ser não tão precisa, né? O controle de sangramento, que na maioria das vezes ele não repercute, né? Mas a gente não tem um sistema tão eficaz, né? Ou tão confiável de hemostasia para aquablação, né? Ele é um sistema bom, mas ele não é perfeito. Então, no momento que esse problema for resolvido, certamente o uso da aquablação vai realmente se tornar extremamente popular. Nossa, quanta tecnologia, que legal! E tem bastante cirurgião aqui, por isso essas perguntas, assim, bem Doutor específicas. André Matos, Tem... agora eu vou ter que prestar atenção nas coisas que eu falo, extremamente cientista. Ah, não, mas tá ótimo, imagina. E vamos voltar aqui para o público leigo aqui. Doutor Alberto deve estar extasiado, né, de tanto conhecimento aqui do doutor André. O doutor Alberto é cirurgião também, mas é ginecologista e as duas especialidades aprendem muito uma com a outra, né, André? Eu não Sem faço dúvida. cirurgia, mas a medicina robótica ela se aplica, né, para urologia, muito para ginecologia. Quais as outras áreas que estão envolvidas ali, que tu é chefe do núcleo de medicina robótica do Hospital Moinhos de Vento?
Então, quais as especialidades que fazem parte desse núcleo? Então, né, o sistema robótico da Vinci que a gente usa, né, e outros sistemas que agora vão entrar no mercado, eles são multiespecialidade, né? Eles não são só da urologia ou só da ginecologia, né? O sistema da Vinci que a gente usa é para fazer cirurgia minimamente invasiva, intraabdominal, intratorácica e até transoral, né? Então, se espera, né, até para viabilizar financeiramente que todas as especialidades que fazem esse tipo de cirurgia dentro do abdômen, dentro do tórax e até por dentro da boca utilizem o sistema robótico e isso vai acontecendo de maneira gradual, né? Mundialmente, o que acontece? Urologia é a especialidade que mais usa, né? Ginecologia é a segunda especialidade que mais usa. É, E tem alguns lugares dos Estados Unidos que até ginecologia é carro-chefe, né? Então, sim. em vários lugares, na verdade, se faz mais cirurgia ginecológica do que qualquer outra coisa nos programas de cirurgia robótica. Então, aí já são duas, né? Ginecologia, urologia, cirurgia geral do aparelho digestivo, então cirurgias oncológicas para câncer de estômago, câncer de pâncreas, né, o pessoal da cirurgia coloretal, principalmente com esses sistemas mais novos, que dá para fazer bem cirurgia multiquadrante, fazem colectomias, né, cirurgia dentro do tórax, né, cirurgia para câncer de pulmão, cirurgia cardíaca. Na verdade, o robô foi desenhado para fazer cirurgia de revascularização, cirurgia cardíaca. Só que os cirurgiões Ah, cardíacos acharam que não era interessante, e daí se encontrou uma outra aplicação para a cirurgia robótica, que foi a cirurgia da próstata. Daí fez a cirurgia robótica decolar. Mas o sistema foi desenhado para os cirurgiões cardíacos, né? ah, E outra especialidade né, o Afonso está aqui, né, mas a cirurgia transoral, né, tanto sim. para apneia do sono, né, como para tumores de base de língua, o robô pode Uhum. ser utilizado para isso, sim. Ah, interessante. Bom, então, como eu disse, voltando lá para os fatores de risco, então, do câncer de próstata, tem a família, a história familiar, que aí entra a Uhum. parte de ser hereditário ou não, a investigação da parte genética. Que mais, André? Para mama, a Então, gente fala muito também de fatores do meio ambiente, disruptores endócrinos, como uso de carne vermelha, né? O consumo de carne vermelha, beber cafezinho no plástico. Hoje em dia também os homens estão usando muito anabolizantes. sim, sim. Então, assim, outros fatores de risco, né? Esses fatores exógenos, né? Então, certamente o uso indiscriminado de testosterona aumenta o risco de ter câncer de próstata, outros cânceres também, né? Câncer de fígado. Então, a reposição de testosterona é importante, né? Até para prevenir outros problemas, mas o uso indiscriminado aumenta o risco sério, né, de problemas de cânceres que potencialmente são letais. Outra coisa, né, os fatores alimentares, né? Então a gente sabe que obesos, né, quando são diagnosticados com câncer de próstata, tendem a ter câncer de próstata piores do que os não obesos, né? E o consumo de Uhum. carne vermelha excessivo pode estar também associado, mas é uma associação mais fraca, né, no câncer de próstata em si. Tá? Mas a genética, sem dúvida, é fundamental. Né? Essa questão da obesidade tem se ressaltado mais nos últimos tempos. Né? A questão, né, da testosterona pode aumentar o risco. Não significa que vai ter câncer de próstata, mas, né, pode estar associado com o uso indiscriminado. Então, são todas coisas a se considerar, sim. E no câncer de próstata, também, comparando ainda com câncer de mama, a gente observa no câncer de mama um aumento em pacientes jovens. Vocês também têm observado isso no câncer de próstata? Ah, assim, não é tão frequente, né, câncer de próstata em pacientes jovens, só aqueles que têm uma história Uhum, familiar fortíssima, né? uhum. E uma outra coisa que a gente não falou, né, os pacientes que são afrodescendentes têm uma chance maior de ter câncer de próstata e câncer de próstata mais agressivo, né? Uhum. Como os judeus ashkenazi também têm chance maior de ter câncer de próstata pela Pela mutação mutação do do BRCA. BRCA.
né? Sim. E conforme a população vai envelhecendo mais, vai aumentando o número de câncer em tudo que é órgão, certo? Certamente, E também na próstata. E certamente. o que a gente estava falando, então, quando o homem deve começar a fazer o rastreamento para câncer de próstata? Então, o que aconteceu com relação ao rastreamento do câncer de próstata, né? Se fazia para todo mundo o rastreamento. O que é o rastreamento? É um exame de toque retal, né, em que a gente faz a avaliação da próstata com toque, como parte do exame físico, e o PSA. Né? O PSA é um antígeno, uma proteína que é produzida basicamente na próstata, né, e a gente espera que os pacientes tenham um certo nível de PSA que vai ser ajustado com a idade, com outros fatores, mas principalmente com a idade. Né? Então, se recomendava que todo homem, a partir dos 40 anos, fosse no urologista anualmente, fizesse exame de toque e exame de PSA, né? E se houvesse alteração ou do toque, ou do PSA, ou dos dois, se recomendava biópsia de próstata. O que acabou acontecendo? Começou a diagnosticar muito câncer de próstata depois do PSA, né? Porque era um exame, ainda é o exame de rastreamento que é melhor para todos os cânceres, não só para câncer urológico, mas de todos os cânceres, o PSA é o exame que mais ajuda, tá? Só que ele ajuda a diagnosticar cânceres de próstata também que naquele momento podem não estar interferindo com a qualidade de vida ou com a longevidade do homem, né? Só que independente disso, né, quando se diagnosticava o câncer de próstata, quando era recomendado o screening para todo mundo, né, tinha câncer de próstata, não interessava o grau, o paciente era tratado. O que acontecia? Né, se tratava muita gente, né, e talvez se tratasse muita gente de maneira não tão correta assim, né? Por quê? Porque não se Uhum. tinha tanta experiência, tanto fazendo radioterapia como cirurgia, e daí aparecem essas consequências, né? De problema de função erétil, problema de controle urinário, né? Então se olhou esses dados e daí se viu que, né, em muitos homens, naquele momento do diagnóstico, talvez não se precisasse tratar, né? Então se Uhum. gerou duas coisas aí. Uma, né, você observa alguns pacientes com diagnóstico de câncer de próstata, então você não precisa obrigatoriamente tratar todos que são diagnosticados com câncer ou não tratar todos naquele momento. E a outra coisa, né, foi debatido a questão do screening. Será que a gente está salvando as pessoas fazendo screening ou a gente está gerando mais problemas? Então, Uhum. se montou uma task force nos Estados Unidos com vários profissionais, interessantemente nenhum urologista nessa task force, né, para falar sobre câncer de próstata, e se recomendou contra o rastreamento. Contra. É, Né? é. E isso, enfim, mudou a dinâmica do câncer de próstata e acabou que muitos pacientes não foram diagnosticados com câncer, depois foram diagnosticados com câncer metastático mais avançado. Né? Então, se olhou de novo os dados desses trabalhos, né? Enfim, e se colocou urologistas também nesse painel, né? E hoje em dia é uma decisão compartilhada. Né? Então, o Sim. screening para todo mundo não é mandatório, mas ele é recomendado a partir dos 50 ou 55 anos para quem não tem nenhum fator de risco, ou entre 40 e 45 anos para quem tem aqueles fatores de risco que a gente comentou, a genética, né, o background étnico diferente, né? Então, é isso, entre 50 e 55 anos para quem não tem fator de risco, entre 40 e 45 para quem tem. E o câncer de próstata, ele apresenta com algum sintoma ou os sintomas esses de problemas urinários é mais comum na hiperplasia prostática benigna? A grande maioria dos cânceres de próstata não dá sintoma nenhum. Né? Eles Uhum. são totalmente assintomáticos. Daí a importância do screening, porque quando os pacientes com câncer de próstata têm sintomas relacionados ao câncer em si, eles já provavelmente estão num estágio mais avançado da doença. Né? Uhum. Então, E, a gente não quer que os pacientes com câncer de próstata tenham sintomas, porque esses sintomas podem estar relacionados, por exemplo, uma doença mais câncer de avançada. próstata pode dar metástase óssea, né? Quando ele sai da próstata, por exemplo. Então, pode ser uma dor nas costas, né? Um problema neurológico. Né? E daí, quando chega nesse estágio, a chance de curar o paciente diminui muito. Ao passo que você Uhum. diagnosticar um câncer de próstata localizado só na próstata, tem mais de 90% de cura. Né? Então, Uhum. daí a importância de, número um, né, discutir isso com os pacientes,
ter uma decisão compartilhada em quem a gente vai fazer o screening, né? Fazendo o screening e fazendo o diagnóstico do câncer, que aliás melhorou muito, né? A gente incorporou ressonância, exames de computador, né? Um software que faz a fusão da imagem de ressonância com ultrassom, então a biópsia fica mais precisa, a gente diagnostica melhor o câncer, consegue fazer a estratificação de risco melhor, tem marcadores genéticos e moleculares para nos ajudar nisso, né? E se o paciente for diagnosticado com câncer, ele não necessariamente precisa ser tratado, não precisa ser tratado naquele momento. E se ele precisa de tratamento, a gente tem várias opções terapêuticas que são muito boas para tratar o câncer de próstata. E não Né? só cirúrgica. Pode Exato, né? ser A gente tem radioterapia, a gente terapia. tem outras opções como terapia focal para câncer de próstata, em que a gente pode usar crioablação, né? Congelar algumas lesões da próstata, ou ultrassom de alta frequência. Né? Esses são As modalidades, né, de opções. tratamento que estão sendo mais utilizadas hoje em dia, mas claro que isso tudo tem que ser discutido com o paciente e cada vez mais o tratamento do câncer de próstata é muito personalizado. Né? É o paciente e as suas circunstâncias, né? O câncer do paciente e as suas circunstâncias que tem que ser Tá. analisados caso a caso. Entendi. E André, e é muito comum às vezes os homens fazem o PSA e ficam assustados que vem um PSA alto. Pode nos falar quais são as outras causas de elevação do PSA, que não o câncer de próstata? Claro, Fernanda. Essa pergunta é extremamente pertinente também. Né? O câncer de próstata é um marcador de alteração da próstata, não de câncer. Né? Então, o PSA aumentado, né, sozinho, né, ele às vezes não significa muita coisa. Né? Tem que ser analisada a idade, a história do paciente, história familiar, se correlacionar isso com o exame físico, com o exame de imagem, né, para se definir se aquele exame de PSA alterado está relacionado a câncer ou não. Né? Outras coisas que podem alterar o PSA, por exemplo, prostatite. Uma inflamação da próstata pode aumentar muito o PSA. É totalmente benigna, né? E não é câncer. Né? E pelo contrário, não deve fazer biópsia em vigência de uma prostatite aguda. É Senão uma aumenta a inflamação, chance uma de inflamação da inflamação ou próstata. infecção. Né? Pode ser os dois. Mas se você tem uma prostatite aguda, bacteriana, você coloca uma agulha na próstata, faz uma biópsia, você pode até causar sepse no paciente. Então, isso tudo Exato. tem que ser bem avaliado. Né? O aumento da próstata sozinho, né? A hiperplasia de próstata pode aumentar o PSA. Né? E é lógico isso. Né? Se você tem mais uma próstata maior, tem mais tecido prostático, mais glândula, vai produzir mais PSA. Né? Então, é por isso que essas decisões têm que ser compartilhadas. Né? Até porque o exame da biópsia da próstata é um exame que a gente consegue fazer sob anestesia local, na grande maioria das vezes vai muito bem, né? Mas tem lá em 5, 10% das vezes pode dar problemas relacionados à biópsia. Então, não é um procedimento inócuo, né? Então, essas coisas têm que ser debatidas e bem explicadas e entendidas. Sim, entrou aqui o doutor Ivan também, que é meu colega de ginecologia e reprodução Olá, Ivan. humana. É carioca, mas mora e trabalha em Porto Alegre e tem clínica também no Rio. Também se divide aí como tu, André. André, e a prostatite, ela nem sempre é uma DST, ela nem Na, sempre é uma infecção, nem sempre tem um patógeno ali, uma bactéria. na maioria das vezes não é, Fernanda, na verdade. Né? Quando é a mais fácil de tratar, né? Apesar de causar é muito chato, né? Mas, ou pode, enfim, virar uma infecção sistêmica, mas quando você identifica uma bactéria, né, na urina ou no líquido seminal, né, você trata com antibiótico, vai embora, né? Esse é o caso ideal da prostatite, mas a grande maioria das vezes, né, você não consegue identificar nenhum patógeno, assim, e o quadro da prostatite não é tão claro. O quadro clássico da prostatite aguda é aquele negócio de febre, dor pélvica, ardência para urinar, né, que você dá antibiótico, aquilo vai embora, pode estar relacionado a uma DST também, né, mas pode estar relacionado também à hiperplasia prostática. Né, o homem não esvazia a bexiga, né, fica com a urina presa na bexiga, tem um resíduo grande, aquela urina é infectada, acaba infectando a próstata, isso pode gerar uma prostatite infecciosa. Mas a prostatite que a gente mais vê no consultório não é essa, não. São aqueles pacientes que têm dores
inespecíficas, que têm sintomas recorrentes, né, que não são tão limitantes assim, mas incomodam os pacientes, interferem na qualidade de vida, né, e é muito semelhante àquela dor pélvica crônica, né, que os ginecologistas têm, Uhum, né? uhum. E essa dor o Então, homem sente aonde exatamente? os sintomas são bem variados, né? A maioria dos sintomas é aquele desconforto na região abaixo do escroto, às vezes é um pouco de ardência para urinar, mas são sintomas que eles incomodam, mas eles não são tão clear cut assim, eles são mais vagos, né? São intermitentes e são muito frustrantes também. Né? Os homens com prostatite crônica ou prostatite recorrente, eles em geral consultam vários médicos, né? Porque não tem um tratamento tão específico para isso. Não é assim, olha, dei antibiótico, acabou, nunca mais vai voltar, né? Às vezes você não tem a É algo bactéria, né? crônico, Você tem que difícil tratar a de dor, tratar. exato. Né? Você dá outras coisas para melhorar isso, né? Tira coisas que irritam ali a região pélvica, por exemplo, cafeína, pimenta, né? Manda o paciente fazer banho de assento, tentar Uhum, relaxar, né? Essas pessoas também são ansiosas também, né? Então uhum. né? E aquilo acaba se manifestando ali na região da pelve, né? Isso eu acho que deve É acontecer no consultório interessante. do ginecologista também, Muito, bastante. muito. E às vezes se Né? mistura também com dores de causa intestinal. Exato. Que, que interessante. Ó, o doutor Daniel Freitas também entrou aqui, Oi, Dani. mas Obrigado. o doutor Daniel trabalhou comigo na clínica e eu sei que ele também ficou um tempo na Califórnia, certo? Então, o doutor Ivan aqui está dizendo parabéns pela live e por abordar o assunto. E a Mara perguntou aqui se você acha que o Novembro Azul tem rompido com a demora que os homens têm de buscarem um médico e fazer os exames, porque o homem tem mais dificuldade de ir no médico, ainda mais urologista, né? Tem medo, tem as piadinhas. Sem dúvida, né? Tem muito preconceito relacionado à saúde do homem, né? Então, essa questão do toque retal, né, mexe muito, né, com aquela questão mística, né, principalmente aí no sul, né, aquela questão, eu vou fazer o exame de toque, mas eu sou macho, então as campanhas de conscientização, né, em Novembro Azul tem ajudado muito isso, né, a gente ajuda a quebrar esses tabus, né? Principalmente pela questão da informação, né? Durante o mês a gente é Uhum. bombardeado, né? Os pacientes, os familiares são bombardeados de informações a respeito da importância, né? Enfim, não significa que você vai ter que se tratar, né? Mas é melhor a gente saber do problema para poder enfrentar esse problema melhor, né? Uhum. Então, ignorar nunca é a melhor solução, né? Então, Uhum. claramente essas campanhas, né? Essa é uma campanha mundial, né? O Movember, né? Começou assim, né? Os garotos que tiveram, né, familiares com câncer de próstata queriam aumentar a conscientização a respeito disso, né? Então lançaram essa Uhum. campanha de deixar crescer o bigode, né? E gerar fundos, né, para Sim. pesquisa em câncer de próstata. Né? Tanto que fica o símbolo Que disso, o bigode é por interessante. causa disso. Em novembro, né, se Uhum, deixa crescer o bigode para mostrar que né, se tem um uhum. símbolo da questão da saúde do Masculino. homem e do câncer de próstata. Aham, E essa muito campanha bem. acabou né, sofrendo uma evolução e foi adaptada além do câncer de próstata para realmente trazer a conscientização sobre todos os aspectos da saúde do homem. Né? E daí entram, Uhum. né, além dos cânceres, o problema da hiperplasia, disfunção erétil, infertilidade, né, a questão do homem começar mais cedo aí no urologista, né, quando é adolescente. Então, abre realmente uma gama de possibilidades para a gente falar sobre isso. Né? Uhum. E felizmente a gente tem quebrado até tabus que vão além da questão da saúde. Né? Esse mês, né, o Beira-Rio, que é o estádio do Inter, foi iluminado de azul. Né? Então, até essas rivalidades, elas são deixadas de lado por causa de um bem maior. Né? O Cristo Redentor estava Que azul. bom. Né? Sim, isso aí. E a Sônia está dizendo aqui, estou avisando os amigos que são todos de 40 a 60 anos. Meu marido sempre faz os preventivos. O marido da Sônia é meu primo segundo.
e ele se cuida muito. Então, parabéns aí. É um casal, aliás, que se cuida muito e que eu admiro. E correm, fazem esporte, botam os filhos a correr junto. É bem legal essa família. Beijão para Parabéns, gente. vocês. É. E André, então vamos nos despedindo. Já fechamos 1 hora aqui de conversa. Foi maravilhoso, adorei, aprendi bastante. Que para mim também é importante para eu orientar os homens, né? Às vezes eu dou uma puxadinha de orelha no homem também, né? Quando ele vai com a mulher no ginecologista ou quando eu atendo o casal na questão da infertilidade. Então, também gosto de dar uma puxadinha de orelha para que o homem também se cuide e procure o urologista. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Fernanda. Parabéns por essas iniciativas. Né? Já tinha te falado antes, né? Aprecio demais a tua desenvoltura nessas lives. Acho que você manda muito bem mesmo. E Vou obrigado, tentando né? aqui. E estou sempre à disposição, tá? E parabéns pelo trabalho que você faz, né? Não nas lives, mas o seu trabalho como médico é fantástico também. Dentro e fora das lives, né, É André? isso aí, dentro e fora do Instagram. E, de novo, gente, Boa né? lembrança. Vamos esquecer, né, esses preconceitos, né? Acho que é importante o homem se conscientizar e as mulheres, como você falou, são muito importantes, né, para ajudarem nessa conscientização também. Né? Sim, Então, sim. vamos em frente, vamos consultar com o urologista. Tem várias mulheres aqui que estão assistindo, creio eu, para depois falarem para os seus maridos. É isso aí, é isso aí. Tá, André, boa viagem para ti, então. Bom retorno a Obrigadão. Porto Alegre. Aproveita tua terra natal, tua É isso família, aí, teus amigos. Tá é bom? isso aí. Beijão para ti. Beijão, até E mais. muito Boa noite. obrigada Tchau, aí tchau, também gente. pelo público que mandou parabéns e perguntas. Tá bom? Boa noite a todos e a Boa noite, todas. gente. Valeu, Tchau, tchau, André. tchau. Obrigadão.